Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI. E hoje nós vamos tratar de um assunto, eu diria, muito importante, muito interessante. A gente até chama de mal do século, né? Claro que os especialistas podem dizer outras coisas sobre isso, mas nós, como leigos, dizemos que é o mal do século, que é a depressão. Muitas pessoas passam por isso, muitas pessoas ficam neste momento da depressão, outras saem de uma maneira um pouco mais tranquila, mas o importante é que hoje a gente vai poder conversar melhor sobre isso, sobre quem entende, sobre quem vai nos ajudar a entender essa questão da depressão na nossa vida. Nós vamos começar a ler alguns pedidos aqui que eu acho interessantes, como, por exemplo, da Marta Albina, lá de Valinhos, aliás, aqui de Valinhos. Ela pede oração pela saúde e recuperação dos seus pais e também coloca outros pedidos de oração. A Andréa Corrêa dos Santos, ela é de Barueri, no interior de São Paulo. Também ela faz seu pedido de oração, em especial pela restauração do casamento do casal Geraldo e Denise, e também pelo seu sobrinho, Eduardo, e outras intenções. Lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais, a Zulmira Rosa de Paula, ela também faz os seus pedidos de oração. A Edna Maria da Silva Dias, de São Simão, no interior de São Paulo, também faz os seus pedidos de oração. Aqui de Valinhos, interior de São Paulo, Adalberto Viana Júnior. Ele pede, por intenção dele mesmo, ele disse que anda muito nervoso. Então vamos, claro, pedir oração por ele e por toda a sua família. Rosa Ferreira da Silva, ela é de Adolfo, no interior de São Paulo, que também faz os seus pedidos de oração aqui. Lá de Teresina, no Piauí, a Maria de Lourdes Oliveira Vale Batista, ela faz os seus pedidos de oração aqui, em especial por ela mesma, pois no próximo dia 4 de julho irá passar por uma cirurgia e ela pede a Deus que dê tudo certo e ela se tornou uma nova sócia evangelizadora. Que bom, eu estou até aqui com o papel dela, Maria de Lourdes de Oliveira Batista. Muito obrigado por essa sua participação, por se tornar uma sócia solidária, evangelizadora. Eu aproveito para dizer também que lá de Americana, no interior aqui de São Paulo, o João Alício da Silva também se tornou sócio evangelizador. Também de Prudente de Moraes, em Minas Gerais, a Silvane, ou Silvani de Jesus Nonato, ela se tornou uma sócia evangelizadora. Eu tenho outros pedidos aqui, que daqui a pouco eu apresento aos pés do coração de Jesus. Quero só fazer o seguinte lembrete. Todos esses nossos irmãos que eu acabei de ler, estes que estão aqui na minha mão, eles são pessoas sócias que acreditam nesse projeto de evangelização. Eu gostaria de pedir a você que também pense nisso. Por que não se tornar um sócio evangelizador aqui da Associação do Senhor Jesus, nos ajudando enquanto Rede Século XXI a levar esse sinal a tantos lugares do Brasil todo. Tantas pessoas que têm esse acesso justamente porque existem sócios que podem ser novos como você, tá bom? Vamos então começar esse nosso bate-papo. Eu gostaria de convidar que entrasse nos nossos estúdios, doutor Eduardo. Seja muito bem-vindo. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, tá bom? Pode vir aqui, por favor. Sente-se. Nós vamos hoje, então, tentar ajudar as pessoas a entender esse universo aí, eu diria, emocional, que às vezes as pessoas não conseguem entender. Então, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Fábio. Tá bom? Bom dia a todos. É o seguinte, você é ministro da Eucaristia, é psiquiatra, eu estava vendo pela sua ficha, assim, você é psiquiatra, mas o que dentro dessa área que você atua? Da área da psiquiatria, na verdade, mais especificamente na área da neuropsiquiatria, trabalhando com idosos, na parte de alterações da memória, fazendo um pouco de pesquisa a respeito de novas medicações, particularmente nessa área de alterações como Alzheimer e outros tipos de demência. E, claro, as depressões que são frequentes na faixa etária acima de 65 anos, particularmente. E além de todo esse trabalho, eu diria, com a ciência, você é ministro da Eucaristia, né? Eu acho que é importantíssimo ressaltar isso, né? O doutor Eduardo, ele, além de todo esse trabalho que ele faz, na sua área específica, como vocação, como dom, ele é ministro da Eucaristia, lá no Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Além disso, é um excelente, como que a gente chama isso? Violinista. Ele, na nossa missa das 10h30, além de ministro da Eucaristia, quando não serve, lá no altar, ele é violinista, não é isso? Isso Como é que ajuda a trabalhar um pouco todas essas coisas, ser violinista? Sim, a música faz uma diferença muito grande.
Até porque você consegue mudar um pouco a sua área de atuação. Com a música você consegue louvar a Deus, ajudar os irmãos a louvarem também a Deus. Decididamente, ter atividades diferentes na vida é algo importante para o ser humano. Acredito que quando nós ficamos muito presos a uma determinada atividade, nós acabamos nos empobrecendo, nós não temos esse enriquecimento que outras atividades. O ser humano tem muitas potencialidades e ficar somente em uma traz uma certa dificuldade de se abrir a outros horizontes, a compreender outras circunstâncias. E nesse sentido, particularmente para nós católicos, é fundamental esse trabalho na comunidade, quando nós temos outras habilidades que podem ajudar, outros dons que nós recebemos de Deus, que podem ajudar os nossos irmãos, fazer com que a Igreja de Cristo cresça. E essa questão da música, ela pode ajudar em tratamentos, por exemplo, como a depressão, que a gente vai entrar aqui daqui a pouco, ela pode ajudar nisso? A música pode ajudar, nós poderíamos dividir talvez em dois grandes aspectos. Existe, claro, uma parte que nós chamaríamos de musicoterapia, que tem uma atuação em vários transtornos mentais e até neurológicos. E falando mais especificamente, não da musicoterapia, mas da música, não há dúvida que a música estimula o ser humano de uma forma significativa, não só na sua parte emocional, mas hoje nós sabemos que ela estimula, inclusive, cognitivamente. Não é incomum que alguns pacientes, por exemplo, com demência, que muitas vezes não conseguem nem falar direito, reagem muito positivamente a determinadas músicas que lembram os tempos antigos. Eles conseguem rememorar determinados fatos que normalmente eles não fariam somente por uma evocação direta. Então, a música tem um poder muito grande. Tanto é que nós, quando estamos rezando com a música, fica mais fácil sentir a presença de Deus. Claro que existem várias formas, mas a música é uma das formas prediletas, talvez, do ser humano de ter esse contato com Deus. É por isso que a música tem uma atuação, ao ter uma atuação tão direta em nós, nos torna mais aptos a entender questões, a compreender questões que somente com a parte do raciocínio nós não entenderíamos tão completamente. Nossa, mas isso é bom. É bom a gente saber disso porque até pelas questões de atividades, né? A gente ter outras atividades que nos ajudam também a reviver muitos processos e trabalhar alguns processos também. Antes também de entrar nessa primeira pergunta que eu quero fazer sobre depressão, eu não posso deixar de registrar também a presença da Karine, esposa do Dr. Eduardo, que está nos nossos estúdios, e também que tem uma voz excepcional, né? Essa menina tem uma voz maravilhosa, então, Karina, seja muito bem-vinda, ela está nos nossos estúdios aí. Deus abençoe você que ela está aí no nosso vídeo, que Deus te abençoe e te privilegie sempre nessa voz que você tem para louvar a Deus. Ela é salmista lá também na paróquia. E o Rodrigo também, o seminarista que está nos acompanhando hoje, está fazendo a sua teologia. Sejam bem-vindos vocês também, tá bom? Muito bem, doutor Eduardo, vamos entrar diretamente nessa questão. O que é de fato essa questão da depressão? Porque hoje nós vamos trabalhar assim. O tema é ciência e espiritualidade. A gente quer ver como que a nossa oração, como que essa parte espiritual nos ajuda a compreender esse processo. Então, já no início do programa, o que seria o que é depressão de fato? A depressão, ela é um transtorno mental. O que nós queremos dizer com isso? Ela é uma disfunção do cérebro. Então, é muito importante entender que depressão é um mau funcionamento do sistema nervoso central. Ela não é uma simples tristeza, ela não é simplesmente uma reação de estar um pouco frustrado ou magoado com as determinadas questões que acontecem na nossa vida, circunstâncias, com as pessoas, com os nossos relacionamentos. Não é, é muito mais do que isto. Na verdade, a depressão, nesse sentido, ela é uma enfermidade. A pessoa com depressão funciona mal, ela tem o seu cérebro funcionando de uma forma inadequada. Então, nesse sentido, é muito importante essa diferenciação. Assim como na depressão existem outros sintomas que não somente a tristeza, como ansiedade, como alteração da motivação, a pessoa não consegue ter disposição para realizar suas atividades do dia a dia, ela tem uma dificuldade muito grande de sentir prazer com as atividades que habitualmente ela fazia.
ela tem dificuldades de memória, ela tem dificuldades de concentração. E a tristeza que ela sente, normalmente os pacientes com depressão conseguem, depois de um tempo, diferenciar, ela é muito distinta da tristeza habitual, que é a nossa tristeza que nós conhecemos, ou como um sentimento normal ser humano, frente a uma reação, frente a um evento desagradável, nós temos essa reação. Então, a depressão, o conceito dela é este, de uma enfermidade, porque ela, no fundo, ela retrata uma alteração neuroquímica do cérebro. O cérebro funciona mal. E quando nós avaliamos, por exemplo, com exames de neuroimagem, o funcionamento do cérebro, não se trata somente de uma discreta disfunção. Nos casos de depressão grave, há áreas cerebrais que são completamente, entre aspas, apagadas, ou seja, o seu funcionamento é reduzido. Mas durante esse processo, por exemplo, essa questão do espaço do cérebro apagados, mas como que funcionaria isso? É claro que isso é só entre aspas apagado, é que nós podemos, através de alguns exames, avaliar, particularmente em pesquisa, avaliar regiões do cérebro se elas estão funcionando bem ou não. E elas mostram uma determinada atividade. Nós sabemos, por exemplo, que existem regiões no cérebro que durante a depressão elas são reduzidas em termos de funcionamento. Não que elas param, mas elas, entre aspas, se apagam, porque na verdade nos exames elas mostram uma cor mais tênue. E nesse sentido, mostram que essas regiões estão funcionando mal. Uma coisa que você disse, eu acho que é importante a gente trabalhar melhor, ou explicar melhor, essa questão da tristeza. Eu achei muito importante isso, porque quando a gente está passando por um momento difícil na vida, alguns descontroles, algumas descompensações, digamos, a gente tem momentos de tristeza. Como é que a pessoa pode identificar isso? Por exemplo, eu estou triste hoje porque estou com saudade de alguém, né? É um tipo de tristeza. É dessa tristeza que é uma tristeza que me leva a perceber que eu estou ficando depressivo. Existe alguma diferença que eu possa notar, por exemplo, quem está em casa pode notar? Sim. A tristeza, ela é sempre vinculada a uma determinada circunstância. Quando eu saio daquela circunstância, ou seja, quando eu mudo a minha atividade, quando eu estou falando de outras questões, eu mudo o meu humor. Eu mudo, na verdade, particularmente os meus afetos. Então, eu posso ter até problemas sérios, como, por exemplo, o luto, que é uma reação natural frente à perda de uma pessoa importante na nossa vida. No entanto, quando eu falo de outras questões, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou com outras pessoas falando de outros assuntos, eu consigo sair daquela sensação de tristeza. E a sensação da tristeza vinculada à depressão, ou seja, a angústia que nós chamamos, a melancolia, ela perdura o dia inteiro. Na verdade, a pessoa já acorda de manhã mal. Ela percebe que não está bem, ela fica o dia inteiro. Acontecem coisas alegres, ela responde com pouca alegria. Acontecem coisas tristes, ela ressoa com aquela tristeza, ainda mais. Então, na verdade, a tristeza habitual, nós conseguimos mudar e nós sabemos como lidar com isso. Quando nós estamos tristes, nós saímos, nós viajamos. Ligamos para as pessoas, conversamos e tal. E nós melhoramos. Na depressão isso não vai acontecer. Não importa se eu vou viajar, não importa se eu vou para um lugar muito agradável, a depressão vai comigo, porque ela é uma alteração. Ela não é um sentimento que é vinculado ao que está acontecendo fora. Ela, na verdade, nasce por uma alteração do meu cérebro. Na verdade, é uma disfunção neuroquímica e, portanto, ela não tem relação com o que está acontecendo fora. Tanto é que algumas pessoas, 30% aproximadamente, relatam que estão tristes, mas não sabem por quê. Dizem, olha, não conseguem identificar nada. Não tem problemas econômicos, não tem problemas familiares, não tem problemas significativos. Claro, todo mundo tem algum tipo de problema, mas problemas significativos não tem. E mesmo assim eu estou triste, eu não consigo sentir satisfação, eu não consigo sentir alegria. Tem algo errado comigo. É essa maneira de entender que tem alguma coisa que está acontecendo. E a pessoa consegue depois, identificando isso, ela consegue, eu acho que a gente vai trabalhar isso depois, consegue encontrar um tratamento que possa ajudá-la a retomar todas as atividades ou retomar aquela alegria anterior. Isso é possível, não? Sem dúvida. A gente vai tratar, até deixa para a gente começar isso trabalhar isso no próximo bloco. Olha só, eu queria dizer para você assim, vamos pensar nessa questão da depressão não como algo que seja definitivo na nossa vida. Não entenda assim. O que nós vamos fazer? Eu espero que você, no próximo bloco, faça a sua participação. Se você tiver alguma pergunta,
manda sua ligação para cá, o seu e-mail para cá, 0 operadora 19 3871 9620, ou então serfeliz@rs21.com.br, e assim a gente vai conversando um pouco sobre essa questão da depressão. O doutor Eduardo está aqui justamente para nos ajudar a compreender esse universo que às vezes nós temos tantas dúvidas e tantas dificuldades. E pode ser que não seja um grande problema assim não. Basta a gente reconhecer a limitação e procurar ajuda para isso. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só.